Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou a Dona Café, e hoje trago para vocês um episódio inspirado por livre e espontânea vontade, tá? Não é publi, na nova minissérie documental da Netflix, chamada O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos. Esse documentário ele vai ser lançado no dia 7 de abril, ou seja, o dia que esse episódio vai pro ar também. Ou seja, eu ainda não vi, porque hoje é dia 4 de abril, gente, que eu tô gravando, mas eu fui muito impactada pelo trailer, que conta a história do assalto ao Museu Isabella Stewart Gardner Museum, que fica em Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Ele conta a seguinte história. Em 1990, dois homens disfarçados de policiais entram no museu em Boston e roubam 500 milhões de dólares em obras de arte. Cara, é tipo meio bilhão. Meu Deus, não tem nem... tipo, esse dinheiro não existe, sabe? É muito dinheiro. Mas sabe qual é o pior? Que esse crime audacioso até hoje não foi resolvido. E aí, né? Ah, meu Deus, a crimiseira louca das teorias que há dentro de mim já começa a pirar, porque cadê as benditas obras de arte, né? E o que mais me intrigou é que existe um prêmio de 10 milhões de dólares para quem trouxer de volta as obras de arte ou ajudar a encontrar essas obras roubadas. Mas, ao mesmo tempo, essas obras são tipo uma carta de imunidade para quem quer que esteja com elas, né? Parece até BBB, né? Imunidade, milhões em dinheiro, enfim, obras de arte. Acontece que essas artes, em mãos de criminosos, são uma poderosa moeda de negociação com o FBI. Me livre de meu crime, que eu te dou o meu Picasso. Ai, que trocadilho de merda, não é mesmo, gente? Mas eu não aguento. Mas enfim, basicamente é isso, né? Então o criminoso vai guardar essa grande vantagem até ele realmente precisar se livrar de uma situação muito feia. E aí outra coisa que me intrigou, todos que eram suspeitos de terem cometido esse assalto, eles já morreram. Então cadê as obras de arte? Algum dia alguém vai entrar numa casa, tipo um netinho, vai entrar na casa do avô falecido e vai falar, ai, deixa eu ver o que ele guardava no porão. Aí vai abrir umas caixas e, oh, meu Deus, que é isso? Será que é um Picasso? Nossa, ou será que meu avô copiou esse Picasso e ele é tão artístico? Não conhecia esse lado dele. E é isso, vão descobrir a obra de arte, eu acho, essa é a minha teoria. Mas enfim. Já se passaram 31 anos desse grande mistério, e é sobre isso o documentário, chamado O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos. É isso que ele vai falar. E, gente, eu me empolguei, né? Já deu pra perceber que eu me empolgo com esse assunto, porque é assim. Aqui no Café com Crime, eu nunca falei sobre um crime que não seja contra uma pessoa. Normalmente é assassinato, ou um desaparecimento, um sequestro, uma lesão corporal, enfim. São os mais diversos crimes cometidos contra uma pessoa que, né, você já ouviu os episódios aqui. Estamos no episódio 52, então tem 51 episódios aí de exemplo de crime contra pessoas. E aí me vem esse documentário falar sobre um crime contra um patrimônio cultural da humanidade. E me trouxe de volta memórias, assim, sobre livros de ficção que eu lia quando eu era adolescente, sobre roubos de arte, em galerias ou até em bancos e museus e tal. E eu acho que, na verdade, um dos que mais me marcou foi aquele livro Se Houver Amanhã, do Sidney Sheldon. Nossa, cara, eu pirava com aquilo, que eu ficava acordada lendo no escuro, à noite, porque minha mãe mandava ir dormir, e eu queria ler. Aí eu ficava lendo no escuro e hoje eu uso óculos. Então, a culpa é desse livro. Mas, enfim, é um livro cheio de planos mirabolantes de uma mulher que queria roubar quadros muito valiosos e joias também. E aí eu amava, né? Amava, e me lembrou muito isso. E também tem algo mais recente nessa mesma pegada, que é Lupin, a série da Netflix, que fala do ladrão que roubou um colar mega valioso do Louvre, né? Então ele dribla todas as seguranças do Louvre. E é tipo aqueles planos muito incríveis que você fica, ah, meu Deus. Então assim, né? Essas coisas sempre me atraíram, como vocês podem ver. Mas, gente, por mais que eu goste de tudo isso, eu nunca tinha pensado em falar disso aqui no Café com Crime. Por que não? Eu não sei. Mas chegou o meu momento.
Eu tô empolgada. Eu tô mais empolgada ainda porque eu encontrei um caso, um não, na verdade eu encontrei vários casos e eu escolhi 3 pra falar pra vocês. 3 casos de roubos a museus aqui no Brasil, que são tipo, meu Deus, merece um documentário dele próprio. E não é roubinho, sabe? Tipo, coisa simples. É negócio alto nível mesmo. Então hoje eu vou contar esses 3 casos para vocês de roubos em museus no Brasil e são eles por ordem de aparição. 1. O roubo do Museu de Arte Sacra de Santos. Quem me mandou esse daqui foi a minha amiga, a crimiseira e apoiadora do Café com Crime, Melissa Dissards. Muito obrigada, maravilhosa. Número 2. O furto do Museu de Arte de São Paulo. O famoso MASP, sim, já rolou assalto no MASP, gente. E, por último, o grande assalto ao Museu Chácara do Céu, no Rio de Janeiro. Esse último, o Museu Chácara do Céu, ele é considerado o 8º maior roubo de arte no mundo, no planeta Terra, no universo, até onde a gente sabe. Enfim, tudo isso de acordo com o FBI. Então o bagulho, ele é tenso, tá no ranking do FBI, é loucão, assim, loucão. E eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de entrar nisso tudo, vamos às fontes de informação. Tudo o que eu vou falar aqui foi retirado do G1, BBC, Estadão, Isto É, Super Interessante, NSC Total, O Tempo, Época, Gazeta, Secretaria Especial da Cultura e também do site do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. É isso, gente. São essas as fontes. E aí, só lembrando aquele lembrete, assim, né? Como quem não quer nada. Apoie o Café com Crime. Apoia lá no Catarse. É, tipo, básico. Você entra no link que eu vou deixar aqui na descrição do Catarse. E lá você pode apoiar o Café com Crime financeiramente com R$5 ou o quanto você quiser. E aí, você dá esse apoio financeiro que o podcast precisa para se manter de pé. Normalmente, quem apoia o café e pede lá, é só me mandar um e-mail e falar: oi, eu apoiei o café. E aí você pode entrar para o grupo do WhatsApp, onde a gente conversa um pouco sobre crimes, manda links de coisas que estão acontecendo e bate um papo legal lá no nosso grupo de crimezeiros, tá bom? Então apoie o café no Catarse, eu adoraria. Mas também tem uma novidade, um novo jeito de apoiar o Café com Crime, que é escutando o Café com Crime. Lá na Orelo. Orelo é uma nova plataforma de podcasts que lá, cada play que você dá no podcast, a gente recebe umas moedinhas. E lá também, se você não quiser apoiar pelo Café com Crime, você pode ser padrinho do podcast. Muito fofo, né? Padrinho. Você pode ser padrinho do podcast, e aí a cada mês, você pagando lá o premium da Orelo, a gente recebe aqui no podcast um dinheirinho também. Eu acho que são tipo R$2, sabe? É coisa bem pouca, assim, não é nada demais. Mas já ajuda, né, gente? Já ajuda. É isso. Então, se você quer apoiar o Café com Crime, mas não tem acesso ao Catarse por algum motivo, você pode simplesmente escutar na Orelo, de graça, sem pagar nada, e já ajuda. Já ajuda. Já contribui. Ou você pode apadrinhar também. Mas só de escutar, gente, é nóis. Chama Orelo, tá bom? Vou deixar na descrição aqui do podcast também. Mas é isso, acabaram as minhas notícias do dia. E vocês estão preparados? Porque agora eu vou começar do começo. Roubo no Museu de Arte Sacra de Santos. Imagina só que num belo domingo de sol você está procurando algo para fazer, para aproveitar o dia. E aí você pensa: eu vou no museu? E aí você se dirige ao Museu de Arte Sacra de Santos. Esse é um museu que foi inaugurado em 1981. Ele fica no mesmo prédio do antigo mosteiro de São Bento, então tem uma história super legal. Ele tem um acervo bem grande de aproximadamente 600 peças e é bastante coisa assim para você admirar durante uma visita. Então você entra lá, você tá lá olhando os diversos artefatos religiosos que o lugar possui, está aprendendo sobre história da arte, tudo tranquilo. Até que um cara, que parecia ser um visitante também, ele do nada começa a gritar: "Isso é um assalto! É um assalto!" E aí lá se foi o seu belo dia de domingo cultural. Isso aconteceu.
no dia 3 de julho de 2016. 5 pessoas entraram no Museu de Arte Sacra de Santos, se passando por visitantes comuns. Mas aí, assim que tinham passado pela recepção com o seu ingresso, eles anunciaram o assalto. E eles estavam armados. Os funcionários que trabalham no museu, eles foram rendidos e amarrados. Todos eles permaneceram trancados em uma sala, enquanto os suspeitos roubavam livros, peças de artes e artefatos religiosos do local. Foram levadas dali, naquele dia, 20 obras, entre esculturas religiosas e uma pintura feita por Benedito Calixto, além de 422 livros. Gente, sim, 422. É muita coisa, é tipo quase o acervo inteiro, entendeu? Lembrando que todo esse acervo, ele é tombado pelo IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é um patrimônio tombado, gente. É um bagulho, assim, muito valioso, entendeu? Um fato interessante é que, na fuga dos ladrões do museu, a quadrilha utilizou plástico bolha. Enrolou tudo em plástico bolha bonitinho, como se estivesse fazendo uma mudança de casa, sabe? Que você vai para um apartamento, aí você bota tudo no plástico bolha dentro da caixa. Foi isso que eles fizeram. Tudo isso para não danificar esses objetos roubados, porque eles sabiam que valia muito se tivesse intacto, né? Ou seja, foi tudo muito bem planejado, o que levou a polícia a suspeitar que o crime foi encomendado por um colecionador. Outro fato interessante, e aí eu já vou pedir desculpa, mas eu achei genial assim, foi que os criminosos levaram os computadores que armazenavam as imagens de segurança do local. E eu digo genial porque, assim, né? Eu sempre imagino que os caras que planejam essas coisas, eles fazem mó contorcionismo pra tentar achar os pontos cegos das câmeras, pra não conseguirem ver e identificar eles, sabe? Ou de alguma forma eles danificam as câmeras antes de entrar no local, tipo, pegam um spray de tinta e pinta a câmera por cima, assim. Bem coisa de filme, né, gente? A louca que só vê filme. Ou, tipo, que eles tentam hackear o sistema de segurança de um jeito muito mirabolante pra tentar desligar as câmeras. Eu imagino coisas desse tipo. E aqui, os caras simplesmente pensaram: foda-se, vamos levar os computadores tudo e com os arquivos todos e acabou o problema. E aí, assim, né, você já percebe, obviamente, que o rolê foi muito planejado. E também mostra que eles sabiam em quais computadores ficava o sistema de segurança do local. Então, eles tinham alguma informação interna aí, ou enfim, né? Eu achei isso bem interessante. Com esse impedimento que a polícia enfrentou de não ter imagens de segurança do local, a polícia só pode trabalhar com imagens de câmeras de monitoramento da rua, né, de locais próximos do museu, como o estabelecimento ali daquele quarteirão ou alguma coisa ali na frente, enfim. E eles tentaram olhar por essas câmeras para ver se alguma dessas câmeras tinham captado imagens da quadrilha. Os policiais também conversaram com as testemunhas e pegaram a descrição desses criminosos. Assim, na segunda-feira, no dia 4 de julho de 2016, a polícia divulgou o retrato falado de 2 dos criminosos suspeitos de terem participado do assalto. O engraçado também é que uma estagiária do museu contou que poucos dias antes do assalto, ela acompanhou um visitante durante 2 horas pelos corredores do museu. Foi lá, né, mostrando tudo, os rolês, contando dos quadros, dos artefatos e parari parará. E aí, no dia do assalto, ela também estava lá, a estagiária, e ela reconheceu o rosto daquele visitante entre os criminosos. Ele realmente tinha ido para ver o funcionamento do museu, as entradas e as saídas, as obras expostas e mapear exatamente a rota que a sua quadrilha ia fazer naquele dia. O Sistema Estadual de Museus de São Paulo, o SISEM-SP, divulgou as imagens das peças roubadas com o intuito de contribuir para as investigações e também para a recuperação das obras, né? Ou seja, ó, gente, essas obras foram roubadas, você vê por aí, se você vê aí num site de leilão, alguma coisa do tipo, saiba que é roubada, liga para nós. A instituição também entrou em contato com o Conselho Internacional de Museus, o ICOM Brasil, para trocar informações junto à Interpol. Gente, Interpol, a Polícia Internacional, cara. Então, assim, mexeu com o patrimônio cultural da humanidade, os grandões são acionados.
Até porque normalmente os itens roubados eles são levados para o exterior para serem vendidos, né? Então a Polícia Internacional tem que estar ciente. É muito raro continuar no país. Aqui, né, no mercado interno brasileiro, digamos, a não ser que quem encomendou foi um colecionador local. E aí, sei lá, ele vai querer guardar as obras em casa para ficar admirando sozinho, trancado num grande cofre, não sei. Enfim. Tristemente, segundo um historiador, essas obras elas eram tão valiosas e também foram tantas obras levadas, até os livros, né, 422 livros, que não é possível precisar um valor monetário para essas obras que foram roubadas. Segundo ele, o preço é inestimável. E mais tristemente ainda, ninguém foi preso e as obras nunca foram recuperadas. Depois desse roubo, o museu colocou parte do acervo em vitrines de vidro temperado para ser mais difícil de pegar e levar, porque, gente, sério, antes só ficava lá, assim, tipo, você podia tocar, sabe? E todos os cerca de 600 materiais que o acervo tem, eles foram fotografados em alta resolução para facilitar o rastreamento também. Além disso, o número de câmeras foi ampliado de 7 para 16. E agora é exigido que os visitantes mostrem documentos e sejam fotografados antes de circular pelo local. O furto no MASP. O ano é 2007. Não tão recente quanto o caso de Santos, mas até que é recente, né? Se você parar pra pensar, 14 anos atrás, o que você estava fazendo? Eu, por exemplo, estava terminando o ensino fundamental. Enquanto isso, uma quadrilha roubava um Picasso e um Portinari do Museu de Arte de São Paulo, a minha City. Naquele ano, o MASP já havia sofrido 2 tentativas de assalto. No fim de outubro, 2 homens invadiram o museu às 6 da manhã e subiram até o 2º andar, mas eles fugiram sem levar nada. 1 mês e meio depois, bandidos usaram um maçarico para arrombar a porta principal do prédio, mas eles não chegaram a entrar e fugiram antes disso. O curioso é que nenhum dos casos foi registrado em boletim de ocorrência na polícia. E aí, chegou o dia 20 de dezembro de 2007. O roubo começou cedo, né? Afinal, quem cedo madruga, Deus ajuda. Mas dessa vez não foi Deus, não. Foi o outro lá, cheio das tentação. Às 5h09 da madrugada, 3 ladrões haviam pulado a barreira de vidro na entrada do museu e usaram um macaco hidráulico. Sabe esses de carro que ajuda a trocar o pneu? Então, esse mesmo, foi usado para arrombar a porta do MASP. E assim, os 3 entraram no museu. Fim, basicamente. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas, cadê o segurança? Bem, os 2 vigias do museu que trabalharam lá naquela madrugada, eles estavam no subsolo nesse momento para fazer a troca de turno com os outros 2 guardas que entrariam às 5h15. Então, lá do subsolo, nenhum deles, nenhum dos 4 vigias que estava lá no momento, ouviu a movimentação no térreo. Ou seja, os ladrões sabiam exatamente dessa janela de oportunidade que eles teriam entre essa troca de turno dos vigias para entrar no museu. Tipo, muito ligeiro, né? Bem coisa de filme. Depois de entrar no museu, sem serem detectados, os ladrões subiram ao 2º andar, onde ficava a exposição de arte, e usaram um pé de cabra para arrombar a porta de vidro que os separava da galeria. E aí pronto, tinham superado todos os obstáculos e mais nada restava entre eles e obras de altíssimo valor. Eles retiraram da parede o retrato de Suzanne Bloch, de Pablo Picasso, e em uma outra parede estava O Lavrador de Café, de Cândido Portinari. Se você não matou aula de História da Arte no colégio, você sabe que são 2 bambambam do mundo da arte, né? Um é espanhol e um é brasileiro. O interessante é que tinham outros quadros de grande valor nessa mesma exposição, mas nenhum outro quadro foi tocado. Os 3 ladrões foram direto nesses 2, ou seja, a polícia concluiu que esses alvos haviam sido previamente definidos e possivelmente encomendados. O grupo saiu pela mesma porta de entrada que eles tinham entrado,
às 5h09, eles saíram às 5h12. E saíram com as telas avaliadas em mais de 55 milhões de reais debaixo do braço. E ainda nas molduras. E aí eles fugiram em um carro, Santana preto. Gente, eu tô assim, desacreditada, que eles roubaram um Picasso e um Portinari em apenas 3 minutos. É mais rápido que fazer miojo, cara. Toda vez que eu for fazer um miojinho agora, eu vou pensar, poxa, podia estar roubando obras de arte e ficando milionária neste momento, mas eu tô aqui, comendo meu macarrão instantâneo da Turma da Mônica sabor tomate, que aliás é o melhor, não existe discussão sobre isso. Bom, gente, aí assim que os vigias trocaram de turno e eles foram fazer a ronda rotineira no museu, lá pelas 5h15 da manhã, foi que eles deram conta que os 2 quadros estavam faltando. E sim, como você suspeitou, o MASP não tinha alarme. E também não tinha seguro para o seu acervo. Então, assim, deu para o MASP. A polícia foi acionada e, obviamente, falaram: quero imagens, põe na tela as imagens. E aí eles foram ver as câmeras de segurança. E aí que a gente vê como era precária a segurança do MASP. Assim, né? Tudo que eu falei já foi suficiente para perceber isso, mas ainda tem mais. Acontece que, como as luzes estavam apagadas e as câmeras de segurança eram de baixa resolução, sem infravermelho, não foi possível ver os ladrões. Eram só vultos andando num ambiente escuro. Ou seja, os ladrões não foram identificados. E com isso, eu concluí que a minha casa é mais segura que o MASP. É um absurdo, né? E não só eu, como o mundo inteiro percebeu isso. Claro que um roubo de obras importantes como essas foi parar em jornais internacionais. E a galera toda tava putaça em como foi fácil como miojo roubar o MASP. Para o jornal espanhol El Mundo, o roubo, abre aspas, volta a colocar em evidência as nefastas condições de segurança nos museus latino-americanos, em especial os brasileiros. Uma questão que é, em realidade, extensão do grave problema que representam no país as ações criminosas. Fecha aspas. O jornal La Nación apontou o seguinte, é um jornal argentino, abre aspas. O MASP, um impressionante edifício modernista inaugurado em 1968, está localizado em pleno centro financeiro da cidade, na Avenida Paulista, uma das áreas mais vigiadas do país. Fecha aspas. E aí foi aquela pergunta, né? Puta, meu, na Avenida Paulista tudo é vigiado, tem câmera pra todo lado, mas o MASP não é, né? Triste. Já o jornal britânico The Guardian, ele destaca que a ação foi planejada em detalhes de minuto e que a polícia não descartava a possibilidade de ter havido colaboração de pessoas do próprio museu, até porque houve contradições ali nos primeiros interrogatórios feitos com os vigilantes. Agora, se a segurança do museu era precária, a investigação da polícia, minha gente, foi o oposto. Foi realmente espetacular. O que me choca. E aí eu fico chocada por me chocar, porque não deveria ser chocante, né? Deveria ser a norma, uma investigação bem feita. Mas tudo bem. Ah, e também vale lembrar que estávamos aqui em dezembro, ou seja, aquele clima todo de festa, de fim de ano, e a gente sabe como as burocracias ficam nessa época, né? É tudo uma lentidão, tudo quase parando. Então, realmente, eu fiquei bem chocada da investigação ter sido rápida e bem ao ponto, assim, bem funcional. Vamos ao que aconteceu. No dia 27 de dezembro de 2007, uma semana depois do ocorrido, a polícia estava seguindo pistas de alguns informantes e acabou prendendo um dos responsáveis pelo crime. O seu nome era Francisco Laerton de Lima, e para surpresa da polícia, e da minha também particularmente, ele não era nenhum lupa, ele não era nenhum gênio criminoso, e tampouco ele tinha conhecimento sobre arte. Ele era, na verdade, um ladrão de carros. Na sua ficha criminal constavam 3 condenações por roubo de carro na zona leste de São Paulo. E assim, faz até sentido o uso do macaco hidráulico ali para quebrar a porta do museu, né? Tá tudo conectado. Então, ele mexe com o carro, rouba carro, tinha lá o macaco para fazer isso. Bom, o Francisco ele tinha 33 anos de idade e ele tinha cursado apenas parte do ensino fundamental até a 4ª série. No dia 8 de janeiro,
outro bandido foi preso, o Robson Jesus Jordão, de 32 anos. Ele tinha basicamente o mesmo perfil de Francisco. Ele tinha diversas passagens na polícia por roubo e ele era foragido da cadeia do município paulista de Valparaíso, onde ele cumpria a pena de 13 anos por assalto. Então, juntando o fato que nenhum desses homens realmente entendia de arte e que eles só pegaram esses 2 quadros específicos, a polícia já sacou que se tratava ali de um roubo encomendado. O depoimento de Robson, ele indicou que as obras de arte poderiam estar em uma casa na periferia de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Aí a polícia foi lá, no mesmo dia. E chegando lá, a polícia encontrou os 2 quadros e eles estavam protegidos por uma capa de plástico atrás de uma cama. Momento de tensão. Abriu o plástico. Ai, meu Deus, será que tá tudo certo? Será que riscou? Será que rasgou? Mas estava tudo certo, gente. Os quadros estavam intactos. Para a alegria do MASP, que não tinha seguro, né? Mas a casa, ela estava vazia. E a polícia tinha essa expectativa de encontrar alguém, talvez o mandante do crime, ou sei lá. Mas nenhuma nova pista foi encontrada ali naquele local. A polícia perguntou aos vizinhos ali da casa, né, onde os quadros foram achados, se eles conheciam os donos da casa ou se alguém suspeito tinha passado por ali. Segundo os vizinhos, um cara ia com frequência ao esconderijo dos quadros e chamava muita atenção de todos eles porque ele sempre aparecia com um carro muito, mas muito, muito caro. Era absurdo assim. E ninguém ali do bairro tinha esse tipo de carro. Mas eles não souberam dizer mais nada, não souberam informar modelo, placa, nada. E outro detalhe: para proteger o mandante do crime, os ladrões teriam sido contratados por um intermediário por 5 milhões de reais. Então, fecha o bico que você ganha 5 milhões. Só que aí, no dia 24 de janeiro de 2008, quase um mês depois de serem presos, o Francisco e o Robson decidiram dedurar o terceiro ladrão que cometeu o furto naquele dia. E de acordo com eles, era o cabeça dos 3. O nome dele? Moisés Manuel de Lima Sobrinho, um rapaz de apenas 25 anos. Chocadíssima. Ele era mais novo que eu, quando ele foi, tipo, o gênio diabólico do planejamento desse crime. O Moisés Manuel, ele era um cara de classe média alta, ele era ambicioso, educado, extremamente inteligente, ele gostava de gastronomia e demonstrava muito interesse por arte. Depois que o furto do MASP aconteceu, ele foi para Jataí, em Goiás, para passar as festas de fim de ano. Inclusive, ele foi à fazenda do pai dele no dia 1º de janeiro. E aproveitando a passadinha ali na sua terra natal, o Moisés Manuel chegou a participar de um programa de televisão como especialista em cozinha. Ou seja, ele estava cagando se o rosto dele ia estar estampado na TV nacional, né? Ele devia ter certeza que as câmeras do MASP eram cagadas e ele estava a salvo, né? Durante as investigações, a polícia descobriu que Moisés Manuel ele esteve no MASP várias vezes antes do roubo. E ele conversava com os funcionários e meio que mapeava o local das telas e tudo que ele queria. Então, realmente, ele era o cabeça. E aqui a gente viu, né, no caso de Santos também, o cara lá de Santos também visitou o museu antes, né? Então, acho que deve ser uma coisa de praxe aí. Com todas essas informações, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou o retrato falado do Moisés Manuel, porque apesar de ter sido dedurado e de saberem que ele esteve lá, ainda não tinham pego ele ou sabiam exatamente onde ele estava. Então divulgaram isso. E aí ele foi identificado na investigação da 3ª Delegacia de Crimes contra o Patrimônio do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, que conseguiu um mandado de prisão temporário para ele. E aí, no dia 24 de janeiro de 2008, o Moisés Manuel se entregou para a polícia. Em entrevista, ele afirmou que o roubo foi encomendado por uma pessoa pública do Brasil, mas que ele não podia revelar quem era, porque a sua família havia sido ameaçada de morte por essa pessoa. Moisés Manuel de Lima Sobrinho foi condenado a uma pena de 6 anos e 5 meses de reclusão. O Francisco Laerton Lopes de Lima recebeu pena de 8 anos e 1 mês de reclusão. E o Robson de Jesus Jordão recebeu 9 anos e 6 meses de reclusão.
Também foi condenado o Alexsandro Bezerra da Silva, que guardou as obras roubadas na sua casa, lá em Ferraz de Vasconcelos, e a sua pena foi fixada em 3 anos de reclusão. O mandante do crime? Não sabemos. Não sabemos se realmente teve, se realmente é uma pessoa pública, ou se foi tudo ali feito pelo Moisés e por esses outros homens. E o que aprendemos com isso, crianças? Que se alguém chegar para você e falar que tal ficar milionário tão rápido quanto você faz um miojo, a resposta deve ser não obrigada, senão você vai acabar com esses caras, né, gente? O crime não compensa. Próximo caso. O grande assalto ao Museu Chácara do Céu. Gente, esse aqui é o caso. Ele tem muitas semelhanças com a história retratada no documentário O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos. Tanto que esse aqui é o 8º maior roubo de arte de todos os tempos. E é o maior roubo de arte de todos os tempos do Brasil. Tá ali, ó, tá tete a tete com o documentário, cara. Eu nem acreditei quando eu achei essa história. Então vamos lá. Tudo aconteceu no Museu Chácara do Céu, que fica em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Esse museu ele é, na verdade, legado do empresário e colecionador Raimundo Ottoni de Castro Maia. Em 1962, o Castro Maia criou uma fundação para preservar o seu patrimônio artístico, doando as suas coleções e suas 2 residências, que foram transformadas em museu. Mano, sim, o cara tinha tanta coisa de colecionar que virou um museu. E não um, mas 2. É tipo, é um absurdo. E só para vocês entenderem o nível do Castro Maia, ele ganhou de presente de Natal um retrato dele mesmo, pintado por Cândido Portinari. E o presente foi do próprio Portinari, não é que alguém encomendou que o Portinari pintasse o cara. Não, o Portinari falou, eu gosto de você, fiz um quadro seu, com a sua cara. Então assim, né, gente, é outro nível. Vamos à história. Tudo aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2006, uma sexta-feira e o primeiro dia do carnaval. O bairro carioca de Santa Teresa estava tomado pelo tradicional bloco das Carmelitas. E aproveitando a movimentação das ruas ali, dos foliões, os 4 homens, que tinham menos de 30 anos, um deles era menor de idade, vestindo bonés e camisetas, eles entraram no Museu Chácara do Céu como visitantes. E apesar de ser um museu pouco visitado, o museu ele abriga uma valiosa coleção de arte com alguns dos maiores pintores do mundo. De lá, esses homens, eles saíram com 5 obras de arte roubadas. Eram elas: uma pintura de Claude Monet, um quadro de Salvador Dalí, um óleo de Henri Matisse e 2 trabalhos de Pablo Picasso. Então, só os nomes grandes, né? Você nem precisa gostar de arte para saber que esses nomes são grandes. O conjunto todo, esse pacote que eles levaram, era estimado na época em mais de 10 milhões de dólares, que hoje, transformado em real aí com inflação e as paranauê todo, seria algo em torno de 75 milhões de reais. E o pior é que eles conseguiram essa soma mirabolante de dinheiro em poucos minutos. Logo na entrada do museu, os bandidos apontaram uma arma para a cabeça da recepcionista do museu. Eles ordenaram que ela desligasse o sistema de segurança eletrônico e ameaçaram jogar uma granada caso alguém se aproximasse. O rolê foi pesado. Os quadros foram então arrancados de paredes e suportes ali do espaço, enquanto as 9 pessoas que estavam presentes no local, que incluíam funcionários da casa, um taxista e um grupo de visitantes, eram feitos de reféns. Todos eles foram trancados em um dos cômodos da casa, que abriga o museu. Um casal neozelandês e 2 estudantes australianas que estavam lá passeando tiveram as suas máquinas fotográficas roubadas. Um dos guardas tentou impedir que os ladrões levassem um dos quadros e acabou levando um soco no rosto. O outro guarda quis recuperar o quadro de Picasso que estava na mão dos bandidos, mas ele recebeu uma coronhada. Antes de fugir,
Os assaltantes abordaram 6 turistas que visitavam ali a exposição e levaram dinheiro, joias, passaportes e tudo que estava com eles. As testemunhas do crime contaram um detalhe que é de cortar o coração de qualquer amante de arte. Coube ao menor dos bandidos carregar o quadro A Dança, de Pablo Picasso, que tem aproximadamente aí 1 metro de altura e uma moldura extremamente pesada. Ele ficou tão atrapalhado com o peso e a adrenalina e o tamanho da obra de arte que ele acabou caindo de costas na trilha pelo meio da mata, que foi usada na fuga. E com essa queda, a pintura, que vale 15 milhões de dólares, sofreu um rasgo na lateral. A obra dançou. A dança dançou. E da mesma forma atrapalhada, também seguiram as investigações. Uma sequência constrangedora de falhas, omissões e falta de preparo dos envolvidos, o que infelizmente não me choca. Quem falou isso, aliás, foi a jornalista Cristina Tardáguila, que investigou o crime 5 anos depois que ele aconteceu para escrever um livro. E eu concordo super com ela e eu vou tentar explicar aqui por quê. Se liga nessa investigação. Quando o perito da Polícia Federal chegou ao museu, policiais militares, civis, funcionários e jornalistas circulavam pela cena do crime. A gente já sabe que não pode, gente, não pode, tem que isolar a cena do crime, tem que isolar, lá pode ter material, evidência, digitais, não pode. E aqui nesse caso teve 0 preservação da cena. Um agente coletou impressões digitais numa travessa de louça e num vidro da estante, que foi retirado pelos ladrões para roubar um volume de gravuras de Picasso. Mas, no fim das contas, elas nem foram processadas. Elas nem podiam ser usadas pelas condições que a cena foi encontrada. Tipo, elas não serviam para nada, porque podia ser a digital de um jornalista, ou de uma polícia, ou do funcionário, ou de várias pessoas que passaram por ali, porque não foi preservada a cena. Então, por mais que acharam uma digital, ela foi descartada. Mas algo muito mais básico que isso já estava sendo questionado logo no início da investigação. Quantos quadros realmente foram levados do Museu Chácara do Céu no dia 24 de fevereiro? Parece besta a pergunta. Mas, de início, a diretora do museu afirmou que foram 2. A Dança, de Pablo Picasso, aquele que foi rasgado, e 2 balcões, de Salvador Dalí. Só que depois, ainda no dia do roubo, ela percebeu que também desapareceu a tela Marine, de Claude Monet. Esses 3 quadros eram os mais valiosos da instituição. Vou abrir umas aspas aqui da diretora. Ela disse o seguinte, abre aspas, o quadro de Dalí, por exemplo, é o único em coleção pública na América Latina e viaja o mundo inteiro. São quadros muito conhecidos. Os caras foram no filé mignon. Fecha aspas. Isso pode ser um indicativo de que os bandidos foram orientados por alguém a pegar o que havia de mais valioso na exposição. De novo, um crime encomendado. Mas depois eles notaram que outros 2 quadros também tinham sumido. Um outro quadro de Picasso e um quadro do Matisse. Então, pera lá. Foram 5 quadros desaparecidos? E como que isso só foi notado depois, não é mesmo? É meio esquisito. E com isso, vem uma primeira teoria do caso. No dia 28 de fevereiro, o Ministério Público Federal levantou a hipótese de que teria ocorrido um furto após o roubo. Ou seja, depois que os 4 bandidos fugiram com os quadros que eles roubaram por encomenda, alguém teria se aproveitado da situação e retirado dali os outros quadros. Porém, eles não afirmaram se o furto foi efetuado por funcionários ou se pelo menos teve a participação deles. Porque concorda comigo? Teria que ser alguém que já estava ali dentro do museu. Então, ou foram os funcionários, ou foi os taxistas, ou foi o grupo de gringos que estavam lá visitando. 2 funcionários do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que trabalhavam nesse museu, e os 6 vigilantes terceirizados que estavam lá no momento desse roubo, eles foram intimados para depor. Um fato curioso: Roberto Rodrigues, que era o vigilante que teria sido agredido com uma coronhada pelos bandidos ao tentar salvar o quadro do Picasso,
ele não compareceu para depoimento. Infelizmente, essa teoria para por aqui. Nada deu em nada. Então, será que realmente aconteceu um roubo e depois um furto? É muito azar do museu, né? Tá amarrado. No mesmo dia em que essa teoria veio à tona, uma denúncia anônima levou a polícia ao motorista da Kombi usada para transportar as obras, o motorista de fuga. O seu nome era Paulo Gessé e ele morava a apenas 500 metros do museu. Ele confessou a sua participação no crime, mas disse que foi coagido. Depois do depoimento de Paulo Gessé, a delegada responsável pelo caso pediu para que o telefone dele fosse grampeado. Só que assim, né, gente? Vale lembrar que era carnaval e This is Brazil. Então não havia ninguém na central de escuta da Polícia Federal. Os agentes que estavam de plantão haviam sido deslocados para ajudar numa apreensão de 500 quilos de maconha naquele dia. O carnaval rolando solto. É muito azar, né? Bem nesse dia, bem nessa hora, bem no carnaval. Então, tentando improvisar para não perder uma possível pista, a delegada pediu para que a operadora de telefonia desviasse o grampo para o seu celular pessoal. Então, durante os 5 dias em que o telefone de Paulo Gessé foi grampeado, somente a delegada conseguiu ouvir as conversas e nenhuma ligação foi gravada. Ah, meu coração! Por que não? Por que não gravou, gente? Sabe, tão fácil. É só usar lá o gravador do celular. Ai, ai. Enfim, segundo a delegada, no dia seguinte ao crime, o Gessé recebeu a chamada de alguém informando que havia dado tudo certo e que a sua Kombi retornava da entrega. Não foi possível localizar depois o número do telefone de onde partiu essa ligação. Alguns dias depois, também, numa outra conversa, o advogado de Gessé disse que manteve contato com o chefe. Aí, com essa evidência, o juiz decretou a prisão preventiva de Gessé. Aí você pensa, né? Uhul, que demais! Pegamos o cara! Porém, quando ele foi julgado, não havia provas concretas, né? Só tinha a palavra da delegada, que não gravou as ligações. E aí, por isso, o próprio Ministério Público Federal pediu a absolvição. E assim termina essa linha investigativa. Triste fim. Mas outras pistas surgiram. No dia 2 de março de 2006, a Polícia Federal localizou pedaços da moldura do quadro A Dança, de Pablo Picasso, que foi roubado no museu, que rasgou, etc. Os fragmentos da moldura estavam nos restos de uma fogueira lá no Morro dos Prazeres, que é no mesmo bairro lá em Santa Teresa. Um telefonema anônimo ao Disque Denúncia levou a PF, com o apoio da Polícia Civil, para esse local onde estavam as molduras queimadas. E a diretora da Chácara do Céu, ela confirmou que um dos fragmentos apresenta o número de série do quadro de Picasso. Então, realmente, né, era isso, não era uma fogueira aleatória, a denúncia anônima estava correta. A diretora do museu também disse que um outro pedaço de moldura, aparentemente ali encontrado na fogueira também, era do quadro de Salvador Dalí. E quando ela viu esses restos lá queimados, ela pensou que as obras estivessem sido queimadas e destruídas, e ela chegou a chorar ali no local do crime. Depois ela constatou que não havia resíduos das telas ali no material queimado, era só mesmo a madeira da moldura. E aí a diretora do museu falou o seguinte, abre aspas, minha sensação foi de total perplexidade. É uma coisa terrível ver obras desse valor, não só financeiro, tratadas dessa maneira. Dá para perceber que as telas foram retiradas. Tomara que eles, os ladrões, tenham feito isso. Fecha aspas. Aí é nessa hora que você acaba torcendo para o ladrão ser inteligente e não ter simplesmente tacado fogo num patrimônio cultural da humanidade, sem mais nem menos, né? Também no dia 2 de março de 2006, o IFAM foi informado de que o quadro O Jardim de Luxemburgo, de Henri Matisse, que foi roubado nesse mesmo assalto, ele foi oferecido em um site de leilões virtuais na Bielorrússia, o que levou a Polícia Federal a acionar a Interpol.
Novamente, nossa amiguinha Polícia Internacional. O lance mínimo nesse quadro seria de 13 milhões de dólares. Esse leilão, né, essa oferta ficou em aberto por 4 horas no site de leilões Mastake. E essa informação chegou ao IFAM por uma mensagem eletrônica. E o diretor do Departamento de Museus do Instituto, ele passou a acreditar que tinha uma quadrilha internacional por trás do crime. Mas, infelizmente, não ficou muito bem esclarecido se a oferta da pintura de Matisse no site bielorrusso era real. E nem se foi feita pelo próprio bandido, né? Porque, se para pensar nessa altura do campeonato, o roubo desse quadro já tinha virado notícia internacional. Então, aproveitadores com certeza iam fazer fakes e tentar vender. E outro detalhe importante: quadros roubados que entram na lista da Interpol, como nesse caso, eles não são oferecidos em venda pública assim, porque seria muito fácil a polícia encontrar. Por isso, a polícia acreditava que o mandante do crime, o cara que encomendou esse assalto, ele poderia guardar as obras em casa para ficar lá admirando, ou vender no mercado ilícito para colecionadores com a mesma intenção que ele, e não num site de leilão desse jeito. Então, pensando nessa linha de investigação, a polícia chegou a alguns nomes por meio de denúncias anônimas. Um deles era Patrice Charles Rouge. Ele era um francês naturalizado brasileiro, ele era interessado em arte e ele costumava trabalhar no mercado de pedras preciosas. De acordo com os dados no sistema da polícia, ele morava em Santa Teresa, perto do museu, assim como motorista de fuga. Então, talvez eles se conhecessem, né, por serem vizinhos, sei lá, né? Vai, que tá lá, fez um churrasco com o vizinho e fala: então eu tô pensando aqui, roubar ali o museu. Me ajuda? Ah, claro. Enfim, como se essa conversa fosse acontecer. Mas ok, com essa pista, a polícia decidiu partir para uma busca na casa do suspeito. Os agentes, vestidos todos de preto, fortemente armados, bem em cena de filme, cercaram a entrada da casa. Um deles tocou o interfone e disse para a empregada que atendeu que tinha uma encomenda para entregar. E aí, quando a moça saiu, eles a renderam e invadiram o lugar. Tipo, pra que isso, cara? Eu não sei. Dá uma boa cena de filme? Tá, ok, mas é uma atitude meio inútil, né? Tadinha da empregada, deve ter ficado traumatizada. Aí, dentro da casa, um homem estava lá, trocando de roupa no quarto. E aí, quando os agentes entraram e o homem virou, eles viram quem era. E era o ator Osmar Prado. Gente. Ai, muito inesperado. O Osmar Prado, ele foi o Tião Galinha em Renascer, da TV Globo. Ele também trabalhou na série Mário Fofoca. Ele foi o Juca, de Bicho do Mato. Enfim, é um ator super conhecido. Então imagina o susto da polícia ao dar de cara com uma celebridade, em vez de encontrar ali o francês bandido que eles estavam procurando, né? Agora, além da empregada que eles traumatizaram, eles também deram um baita susto no Osmar. Porque o Osmar achou que eles eram bandidos, né? Estavam de preto armados, o cara falou: puta, é hoje, né? Sequestro. Aí, enfim, na conversa com o Osmar, eles ficaram sabendo que ele tinha comprado essa casa havia 2 anos. Ou seja, o endereço lá do Patrice, do francês, estava desatualizado no sistema da polícia. A polícia pediu desculpas pelo erro e disseram que eles entraram assim porque tinham receio de que o bandido jogasse as obras no mato. E assim, essa pista do Patrice Charles Rouge morreu por aqui. Ainda tinha mais um suspeito, que talvez tivesse até agido em dupla com o Patrice, era uma possibilidade. Era o também francês Michel Cohen. Ele atuou durante 20 anos no mercado de arte americano e praticou fraudes envolvendo quadros de artistas como Picasso, Matisse e Dalí. Parece bom, né? É o encaixe perfeito aqui com esse caso. E também esse cara, ele era tipo trambiqueiro de primeira classe. O Cohen, ele pegava pinturas em consignação nas grandes galerias ou nas casas de leilões nos Estados Unidos e eles vendia essas obras para colecionadores no mundo todo. Só que aí, ele não repassava o dinheiro recebido para a galeria, né? Ele embolsava tudo. Ele mudou-se para o Brasil após ser indiciado por mais de 20 casos de fraude nos Estados Unidos. Aí, claro, ele vem para cá, né? Terra de ninguém. Só que aí, em 2003, ele foi preso pela Interpol no centro do Rio de Janeiro.
o governo americano pediu a extradição dele. Aí, enquanto ele aguardava o julgamento, ele foi mandado para o presídio Ari Franco, onde ele dividia com outros presos uma cela no subsolo. Aí, alegando problemas de saúde, ele foi transferido para um hospital penitenciário e um dia ele simulou um ataque. Ele precisava de transferência urgente para um hospital. A ambulância estava quebrada e o agente penitenciário decidiu que ia levar ele em seu carro para o hospital. Só que ele não algemou o Cohen e ele nem travou a porta do carro. E aí, quando o veículo parou num sinal vermelho no meio do Rio de Janeiro, o Cohen abriu a porta e sumiu. Ah, Brasil, né, gente? Isso representa o Brasil mais do que samba e futebol. Sério. E não me entendam mal, gente. Eu amo o Brasil, acho o Brasil incrível, a energia daqui é maravilhosa, mas eu vejo essas coisas, e essas investigações, e esses lapsos tão burros, sabe? Que eu fico. É isso. Bom. O Cohen, obviamente, não foi extraditado para os Estados Unidos, porque ele já tinha desaparecido mesmo. E isso tudo quer dizer que em 2006, quando o roubo ao Museu Chácara do Céu aconteceu, o Cohen estava solto. Ele, na verdade, estava foragido, né? Então, parece o cara perfeito para ter feito esse crime. Tem todo o perfil, estava solto no momento. Só que, infelizmente, ele não foi localizado pela polícia. Até hoje. Então, não sabemos. Será que foi ele? Será que ele que tá lá guardando o Picasso, o Matisse e o Dalí? Fica aí o mistério. Em 2011, 5 anos após o roubo, a delegada responsável pelo caso saiu de cena e ela é substituída por outra. E aí, o caso ganha um novo gás com a chegada de uma nova pessoa na direção, né? A nova investigadora tomou uma iniciativa que era aparentemente óbvia, só que até então ninguém tinha feito. Ela pediu a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos para verificar o histórico das ligações, 6 meses antes e 6 meses depois do crime. E isso me parece bem mais simples do que mandar agentes de preto e armados para invadir a casa de um suspeito, né? Mas enfim, pontos de vista. A quebra telefônica pedida se referia ao período entre setembro de 2005 e setembro de 2006. E lembrando, isso foi em 2011. E aí as operadoras responderam que essa informação era impossível de ser liberada, porque a lei determina o prazo máximo de 5 anos para guardar o histórico das chamadas. Ou seja, tinha tudo ido pro lixo já, né? Que ódio. Se essa nova investigadora tivesse chegado nesse caso 1 aninho antes, 6 meses antes, talvez a gente tivesse um desfecho. Um desfecho diferente. Ou só um desfecho, porque não tem desfecho. Sem novas pistas, em setembro de 2013, o delegado Éder Francis Oliveira enviou um relatório ao juiz responsável e pediu o fim das investigações. Até hoje, o caso permanece em aberto, já que as peças não foram recuperadas e nem os criminosos identificados. Mas isso não quer dizer que as pessoas simplesmente iam se esquecer do maior roubo de arte do Brasil. Em 2011, também, a jornalista Cristina Tardáguila iniciou uma pesquisa que foi responsável por trazer essa história novamente à tona para a imprensa. A busca dela trouxe uma notícia de 1989 intitulada Política do Descaso. E aqui nessa matéria, ela relatava o roubo de obras e pratarias em museus. E o espanto dela foi gigantesco, porque ela percebeu que dentre as 5 peças desaparecidas em 2006, lá no Museu Chácara do Céu, 2 já haviam sido roubadas em 1989 também. Matisse e Dalí. Essas 2 obras sumiram do museu em 89. E aí a jornalista diz o seguinte, abre aspas, quando achei isso, eu quase passei mal e pensei, caramba, como que no inquérito de 2006 não há nenhuma citação do roubo anterior? Esse era um dado importantíssimo que não estava lá. Fecha aspas. Ou seja, né, gente, é o que eu falei, a investigação estava cheia de furos. A jornalista descobriu que havia apenas um sobrevivente do primeiro assalto, o de 89, que era o advogado Galeno Gomes Osório.
Ela resolveu encontrar com esse profissional que já estava em liberdade e aí, né, conversou, fez uma entrevista. E o Galeno contou para ela como era feita a escolha das peças. Eu achei bem bizarro, porque eles usavam os panfletos da exposição, sabe, o folder ali, quando você entra, que você fala, o que temos aqui hoje? Como uma espécie de cardápio para escolher as obras, porque estava tudo relatado ali, né, o que tinha dentro do acervo. E ele ainda diz o seguinte, que dá uma raiva. O Galeno fala assim, abre aspas, é muito fácil roubar aquele museu, fecha aspas. Tipo, o assaltante do museu falando isso. Ah, tenso. Bom, a jornalista, né, a Cristina, ela ainda aponta mais alguns furos na investigação. O inquérito policial, de 700 páginas que ela leu, mostra que apenas parte das testemunhas foram ouvidas em 2006 e só 2 dos 4 assaltantes tiveram os seus retratos falados publicados. A Cristina, então, começou a escrever um livro sobre o caso, que ela intitulou A Arte do Descaso. E ela fala o seguinte, abre aspas, eu comecei a fazer o livro no ímpeto de achar os quadros e os ladrões. Eu tinha certeza que ia dar uma de detetive e ia bombar. Só abrindo um parênteses, né? É muito crimiseira ela. Voltando. Fui atrás de pistas, de pessoas com quem poderia falar. Porém, ao analisar o inquérito, eu me dei conta de que seria impossível para uma jornalista seguir adiante com a investigação, porque havia obstáculos que eu não conseguiria superar. Somente a polícia, por exemplo, poderia, com um mandado, ir até a casa de alguém e se certificar de algumas suspeitas. Fecha aspas. Deve ter sido bem decepcionante, né? Mas ela escreveu o livro e nesse livro ela levanta alguns dados super importantes. Tipo, por que a gente devia ligar para esse tipo de roubo? Não são só uns quadros sumidos e pronto? Ninguém morreu, ninguém ficou machucado, então para que dar atenção a um roubo de um museu? E aí, minha gente, que eu fiquei chocadíssima, porque o bagulho é muito mais louco do que você imagina. O volume de dinheiro movimentado por essa ação ilegal é absurdo. E por absurdo, quero dizer 6 bilhões de dólares. O furto de trabalhos artísticos figura no ranking das 3 principais atividades criminosas no mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Então é drogas, armas, artes. E o nosso querido Brasil varonil é o 4º país em número de assaltos de obras de arte. Outra coisa, ao contrário do que as pessoas comumente imaginam, essa forma de crime não é feita por um colecionador excêntrico e milionário, tipo dos filmes e livros que eu mencionei no começo do episódio, né? Foi tipo, joguei toda a minha imaginação da adolescente que lia esses livros no ralo depois disso, né? A vida real não é assim. Teve um estudo feito pelo advogado holandês A.J.G. Tijus, que analisou 50 casos de roubo de arte registrados na Europa entre 1960 e 2000, e apenas um se encaixava nesse perfil de, colecionador excêntrico e milionário, que é o mais comum nos filmes. Então, quem são realmente as pessoas por trás desses paranauês todos? Terroristas, máfias, e essa gente aí pouco poderosa e bem tranquila e mansa, sabe? É isso, gente. Entre as diversas motivações para roubo de obras de arte está o uso dela como moeda de troca. Então é tipo, eu te dou uma arte e você libera esses presos políticos aqui que eu quero. Ou elas são trocadas por volumes de heroína, cocaína, armas, diamantes e até plutônio, que é uma matéria-prima usada para fazer uma bomba atômica. Também está aí o financiamento de atividade terrorista. E eu vou dar um exemplo que eu fiquei pasma. E quem diz isso tudo aqui, é a jornalista Cristina Tardáguila. É o seguinte, abre aspas. Em 2005, a revista alemã Der Spiegel publicou uma reportagem que trazia uma entrevista com um professor alemão. Nela, ele conta que em 2000 foi procurado por Mohamed Atta, que propôs a venda de arte de origem afegã. Quando o professor perguntou por que ele estava fazendo aquilo, Atta respondeu que precisava comprar um avião. Isso aconteceu pouco tempo antes do ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Fecha aspas. É chocante, né? A pesquisa que essa jornalista fez é
incrível. Muito orgulho dessa colega de profissão. E tudo isso ela compilou e publicou no livro A Arte do Descaso, que também é um puta título, né? Esse livro foi lançado em 2016 pela Intrínseca. Alô? Oi, me patrocina, Intrínseca. Enfim, é muito legal, assim, todos esses dados que a gente não imagina que tá tudo por trás de um roubo de arte, né? A gente, no caso eu tô aprendendo super com toda essa pesquisa aqui que eu fiz. E tem outra, gente, esse caso, ele não só, o caso do Museu Chácara do Céu, ele não só virou livro, mas ele também vai virar filme. O projeto recebeu o nome de A Arte do Crime e ele está em desenvolvimento pela Lagoa Filmes e pela Warner Brothers. A produtora comprou os direitos para adaptar o livro de Cristina em 2018 e parece que as gravações começariam em 2019, mas eu não encontrei se realmente rolou. Né? Eu só achei uma matéria de 2020 dizendo que estava ainda em desenvolvimento. Então, acho que a pandemia deve ter dado aí uma atrasada no rolê também. Mas eu fico aqui aguardando ansiosamente por esse filme, porque, caraca, super merece. E eu só queria finalizar dizendo o seguinte. As obras que foram roubadas no Museu Chácara do Céu valiam 10 milhões de dólares na ocasião. Hoje, elas atingiriam um valor muito maior e incalculável, porque além da inflação e do crescimento do mercado leiloeiro, desculpa, eu falei leiloeiro, lembrei a cabeleireira Leila. Enfim, as peças, quando elas são roubadas, elas se tornam mais valiosas. Ainda mais na medida que o tempo vai passando, né? O tempo do sumiço. Então, isso aconteceu em 2006, já fazem 15 anos que a gente tem peças de Picasso, Matisse, Monet, Dali, tudo sumido. Ai, crimezeiras, eu fiquei assim, simplesmente boquiaberta com esses casos de roubos de museu, porque só mostra como a nossa segurança é realmente precária, né? E ainda de pensar que obras tão importantes estão simplesmente sumidas por aí, na mão de terroristas, talvez. Eu, hein? Credo. Agora eu quero que vocês me contem, o que vocês acharam desses casos? De casos de crimes assim, de roubo, sabe? Não contra uma pessoa, contra um patrimônio e tal, vocês curtiram? Bora bater um papo lá no Instagram, o @cafécomcrime. Aliás, como sempre, né, quinta-feira, o famoso amanhã, eu vou postar algumas fotos das obras, dos museus e dos envolvidos nessas tretas todas lá pra vocês verem. Então vai lá, curte, comenta, compartilha e também mata a sua curiosidade, né? Ah, e se alguém quiser assistir o documentário da Netflix que inspirou todo esse episódio, ele se chama O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos e ele será lançado no dia que você tá escutando isso aqui, no dia 7 de abril. Então você também me conta se assistir e a gente conversa por lá também, tá bom? E aí não esquece, se quiser apoiar o Café com Crime, você pode fazer lá no Catarse, ou você pode escutar o episódio na Orelo, na plataforma de podcast. E com isso, crimezeiros, eu encerro esse episódio. Até a próxima quarta-feira e até lá, sejam melhores do que os museus e fiquem em segurança, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!